Obrigada, pastor. Glória a Deus. Agora mais uma vez a paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos iniciar o culto dessa noite, dessa manhã. Já estou na noite ainda. Glória a Deus. Mas ontem foi um dia maravilhoso, né? Que nós pudemos louvar ao Senhor. E graças a Deus que agora a igreja já está aqui. A igreja do Senhor já está aqui logo pela manhã. Abra a sua Bíblia aí no Salmos de número 46. Salmos de número 46. Diz assim o salmista. Todos acharam aí? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, sempre prontos a socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vier terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída, desde o amanhecer até Deus o protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz do Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém? Vamos olhar aqui o versículo número 7. O Senhor dos exércitos está sobre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está conosco. Nós vemos aqui, hoje no mundo, né, rumores de guerra, rumores de lutas, combates entre as nações, mas o Senhor está no controle de tudo. Nós precisamos crer que nos dias maus, nos dias de adversidade, o Senhor é o nosso refúgio. Você crê assim? O Senhor tem sido o seu refúgio? O Senhor tem sido a sua fortaleza? Porque muitas vezes nós estamos em guerra com nós mesmos. Guerra contra o nosso ser, guerra contra o nosso entendimento, né? Entendendo que a vontade do Senhor é soberana na nossa vida, mas nós queremos tomar a rédea da nossa vida. E isso é um conflito interno que às vezes nós temos. Mas nós temos que entender que o Senhor, Ele é soberano. E nós temos que entregar a nossa vida todos os dias ao Senhor, para que Ele cuide de nós. Ao despertar de cada manhã, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, para que Ele cuide de nós, para que Ele continue cuidando de nós, para que Ele continue nos libertando, para que Ele continue nos livrando, muitas vezes de nós mesmos. Essa é a palavra do Senhor. Guarde isso no seu coração nessa manhã. Vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele por nós estarmos aqui, porque o Senhor nos despertou com vida, com fôlego. Nós temos fôlego. Respire. Nós temos vida. O Senhor nos deu vida. E nessa vida nós temos que viver com alegria. E não a nossa alegria que vem de nós, porque muitas vezes nós não temos, mas a alegria que vem do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, porque nós estamos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus na nossa vida. Nós Te louvamos porque o Senhor nos despertou nessa manhã, o Senhor nos deu vida, vida com abundância, para nós vivermos diante da Tua face, para nós vivermos diante da Tua presença, Senhor. Que a nossa prioridade seja Te louvar, que a nossa prioridade seja que as nossas ações sejam transparecidas para o mundo através de Ti, Senhor. Que haja verdadeira prática, Senhor, na nossa vivência. Prática da vivência do amor que vem dos céus, do amor que nos alcançou, do amor que nos restaurou, que nos tirou do pecado, que nos deu uma nova chance de vida.
que nos tirou da sepultura. Muitas pessoas estão aqui e tiveram os pés tirados de plena sepultura, porque o Senhor deu vida, deu uma segunda chance. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, na terra. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja possa prevalecer nos dias maus. Pai, nos ajuda, Senhor, pela autoridade do teu Espírito Santo, a falar do teu amor, a falar da tua palavra, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que age no impossível, que faz, Senhor, coisas e tremendas, aquilo que as nossas mãos muitas vezes não podem fazer. Abençoa as famílias, Pai, abençoa as famílias que chamam pelo teu nome, Senhor, as famílias que aceitaram viver debaixo, entendendo, Senhor, que o sangue do Cordeiro foi derramado, e as famílias, Senhor, que colocaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Pai, eu creio que essas famílias estão guardadas por Ti, Senhor, que o anjo da morte, Senhor, o anjo devorador, não vai passar ali. Então eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor está presente no nosso meio. Põe as tuas mãos, Senhor, abençoa o culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Pai, tudo que nós fizermos aqui, Senhor, porque nós queremos prestar um culto racional, com entendimento, não só com emoção, mas nós queremos levantar a nossa voz e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus na nossa vida, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, foi o Senhor que fez todas as coisas, foi o Senhor que me criou, o Senhor conhece o meu coração. Sonda, Pai, o meu coração, sonda, Pai, em mim se há algum caminho mau, tira, Senhor, afasta, que me impede de ver a Tua formosura, de contemplar a Tua face, Pai. Eu te peço, Senhor, por esse ministério, Senhor, que está completando anos, Senhor, que muitos anos possam vir ainda, e que Eliseus possam se levantar neste lugar, Pai, para dar continuidade à obra que é Tua, a obra que é do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Nós estamos prontos para louvar ao Senhor? Pode vir, pastor. Glória a Deus. Correndo, cheguei um pouco atrasado. O Cauê vai ministrar umas músicas aqui em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Ontem tivemos uma festa linda e gostosa. Quem estava lá? Algumas pessoas me abordaram lá. Aí eu vou falar que nem o pastor, nosso pastor aqui, né? Pastor Rogério. Vem cá, bichinho. Cadê a câmera? Que câmera que eu tô? Vem cá, bichinho. Deixa eu te falar uma coisa. Falaram assim: poxa, rapaz, desde o tempo que eu te conheço, você não para de pular, de dançar. Por quê? Falei: cara, é o meu jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu servi a Deus numa época que eu já falei isso aqui, você não podia fazer absolutamente nada para Deus. Você tinha que entrar na igreja assim, com a cara fechada. Se você desse um sorriso, você estava debochando de alguma coisa. Você não podia fazer nada. Hoje nós vivemos num tempo, a dispensação da graça do Senhor está nesse lugar. Uma igreja que tem homens e mulheres de mente aberta, mente de Cristo, consegue enxergar que você se movimentar para Deus, que você pular, que você levantar suas mãos em adoração a Deus, isso não vem de hoje. Quando o povo atravessa o mar, Miriam pega o seu tamborim e começa: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós estamos vivendo esse tempo. Então eu pediria, por favor, para você, levante a sua mão para cima assim, adore a Deus, diga para Ele: Senhor, eu posso te servir livremente, porque eu sou livre para adorar. Aleluias, livre para pular. Vamos lá? Vai fazer? Vamos para cima. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro
muda de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados e muda de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e muda de render-se a Ele. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vai! Deixai o Rei da Glória entrar. Veio pra salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o Leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. Muda de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e muda de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e muda de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Declare. Pois quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o Leão de Judá, Deus que derramou por nossos pecados, muda de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, muda de render-se ao Cordeiro e ao Leão, muda de render-se a Ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Por quê? Você está chorando? Ou não está chorando? Tô chorando porque esse louvor que fala sobre uma questão de adversidade. Às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, tão difíceis. A gente está vendo uma guerra acontecendo. Em tempos de guerra estamos vivendo. Mas eu digo para você que você não precisa ficar chorando. Eis que o Rei está chegando e a promessa está se cumprindo. Abre a Bíblia Apocalipse e você vai ver que Deus fala de uma guerra. E eu não estou aqui para ver anticristo. Eu estou aqui para ver o meu Senhor. E eu espero por esse dia. Por isso que eu digo para você: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está
está passando, vou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, Verdade. mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agora, igreja, Não chores, quem cuida de Levanta, tem muita gente que te ama. Diga. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. 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 e as palmas louvam o Senhor. Oh, glória a Deus, né? Que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Vai passar. Diga assim, ó, vai passar. Vai com ela. Vai passar. Sabe o que não vai passar? A palavra do Senhor que permanece para sempre. Amém? Senta, igreja, pode se sentar.
Nós vamos fazer a oração pelas ofertas. Nós agradecemos a Deus por essa manhã, por nós estarmos aqui, né? Já Deus falando conosco, através dos louvores, através da palavra. O Senhor ainda vai continuar falando conosco, né? E às vezes a gente está assim mesmo, está chorando, né? O nosso coração está triste. Mas nós temos que nos alegrar, porque o Senhor é aquele que traz a resposta para nós. Amém? Nós vamos fazer as orações agora pelos ofertantes, pelos dizimistas. Os dados estão aqui na tela. Você que nos acompanha aí pelo nosso canal, ou que está nos acompanhando, quiser ficar à vontade também para fazer a sua contribuição, as suas doações, o Senhor está neste lugar. Amém? Nós usamos esse valor aqui para que famílias possam ser alcançadas. Ontem nós tivemos um testemunho maravilhoso do nosso pastor do Nordeste, né, o pastor Evandro, e dizendo ali também como a AP Vidas, né, o nosso projeto de assistência social, tem ajudado vidas lá. E isso tudo é contribuição de nós, que somos igreja do Senhor. Não tem outra definição. Feche seus olhos. Nós queremos agradecer a Deus por você ter condições de poder estar ofertando nessa manhã. E se você não tem condições, você ore ao Senhor também, porque é aquele Deus que provê tudo. Deus é um Deus de provisão. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, nessa manhã, Senhor, por nós estarmos aqui também, podendo contribuir com a Tua casa, Senhor, e com valores, com espécies, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, na nossa vida profissional, na nossa vida secular, Senhor, contribuindo com a Tua casa, contribuindo para que essa obra esteja ainda com as portas abertas, que permaneça, Senhor, alcançando vidas, Senhor, através das doações, através da ajuda assistencial às famílias, Senhor. Nós cremos que isso é ser igreja. Igreja, um povo que se junta em nome de um Deus poderoso e ajuda outros. Senhor, nós um dia fomos alcançados por essa promessa. Nos ajuda até o dia que o Senhor vier buscar a sua noiva e nós estaremos nos ares contigo. Nós te agradecemos por cada ofertante, cada dizimista. Que o Senhor abençoe e abunde os celeiros dos teus servos. Abunde, Senhor, sempre as provisões dos teus servos, para que haja sempre um espírito de gratidão em contribuir com a sua obra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos continuar louvando? Cadê o pastor? Aqui. Glória a Deus. O pessoal está recolhendo aí. Aquela canção que nós acabamos de cantar. Está chorando por quê? Algumas pessoas questionaram: poxa, mas quem escreveu essa letra? Mas se você for na Bíblia, fala assim que Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele faz o que Ele quer porque Ele é soberano e ponto. Não cabe a nós questionar. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus pode usar um bêbado lá fora para falar com você, por que não? Deus é Deus e ponto, não tem vírgula. O importante é, o recado foi dado. Por que você insiste em ficar se lamentando? Levante a cabeça. Existe muita gente do teu lado que te ama verdadeiramente. E é um amor verdadeiro. Então para de se lamentar. Não levante para você um muro de lamentações, mas diga: eu estou de pé, porque o Senhor está comigo. Aleluia, aplauda forte Jesus, Ele é digno. E por que nós estamos de pé? A resposta é que nós vivemos uma vida de milagres. É isso, né? Vamos lá então. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está.
neste lugar. Medo perde a vez, dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento, que vem de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, Este lugar melhor que a tua presença. há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Aonde? Um lugar seguro. Só neste Aonde não existe medo. Vamos ficar em pé. o medo perde a vez, Um lugar de paz, de tranquilidade. dá lugar à fé, Para dar braços firmes. Oh! capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vem de fora não entende como é que estão de pé. Tantas aflições, tantas lutas. Como estão de pé? Como eles conseguiram. E a resposta para o mundo espiritual? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Cante. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tudo perfeito Ele escreve. O desespero vem de nós, mas Ele é perfeito.
em tudo. E aí, só nos resta nos render aos pés do Senhor. Vamos para cima? Glória a Deus.
As aflições e as dificuldades são muitas, eu sei, porque eu estou aqui com você, eu sei. Mas o Senhor fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Aleluia, Jesus. Só nos resta nos render aos pés do Senhor. Feche os teus olhos, sei que você sabe essa letra de cor. Nós vamos cantar esse refrão. Nós estamos aqui, Pai, a te clamar, aonde nós encontramos o nosso refúgio. Aleluia, onde nós encontramos a resposta. Oh, é aqui nesse lugar. Aplauda forte Jesus. Por que aqui nesse lugar? Porque a comunhão do Senhor está aqui. E aonde está a comunhão? Nós estamos no Monte Santo do Senhor, aonde Ele ordena a bênção e a paz e a vida para sempre. Deus abençoe. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pastor Rogério, sobe um pouquinho aqui. Antes de a gente separar as crianças, né? Convidei o pastor Rogério para que a gente faça uma oração intercessória. Amém? Nós sabemos que temos irmãos e irmãs que estão passando por situações, sejam irmãos que estão conosco aqui, sejam irmãos que estão desde casa, e nós continuamos crendo que Deus é aquele que opera milagres. Então, convidei o pastor Rogério aqui, pega um microfone ali, está ali já. Vamos orar e crer que Deus é aquele que responde às orações. Nós temos já recebido e ouvido testemunhos de grandes obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Aí. A paz, meus irmãos, bom dia a todos. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Temos aí o Israel, Neide, Letícia, Marlene, Vitor, Henrique, né? Não sei se alguém mais aqui tem algum pedido de oração específico, mas iremos orar. Sandro, coloca aí se você conseguir, Letícia. Sandro, já deixa aí na lista de intercessão, de oração. Marli. Simone, a Simone também, um minutinho só, a Simone é um caso. Marli. Heleno, deixa eu só falar, pode falar, irmã Lina. Ana, quero só falar da Sueli. Eu quero só falar aqui desse caso específico aqui, antes da gente orar. Simone, conhecia a Simone cheia de vida. Conheço a Simone, né? Mas a vi há um tempo cheia de vida e descobri uma moça talentosa, diretora de escola.
e hoje a gente olha para ela e está irreconhecível. Pela doença, câncer gravíssimo, né? No estado terminal, mas Deus é Deus de milagre. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo aí? Colocou, né? Está todos aí? Ana, é Ana o nome dela? Ana, vizinha. Colocou aí, Letícia? Valmi e Lília. Alguém aí em cima? Vamos orar? Eu quero contar com você. Ontem eu recebi uma palavra lá no aniversário da igreja e algo me chamou a atenção. União, unidade, estar junto. Amém? Isso faz todo sentido. Se a gente não tiver nesse sentido aqui hoje, também não vale a pena. Vamos orar juntos? Eu quero contar com você. É um clamor, é uma intercessão. Amém? Se é um clamor, é uma intercessão, eu não abro mão que você não abra a sua boca, que você não peça, que você não chore, que você não suplique. Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Todo poder foi te dado nos céus e na terra, e é a ti que clamamos, que suplicamos, que colocamos diante do Senhor a nossa queixa. É diante do Senhor que derramamos o nosso coração, sabendo que tu és o Deus que pode todas as coisas, e nós apresentamos a ti nesse momento a tuas filhas, a Ana, seu amado. 2 Anas estão aqui com seus nomes escritos. Tu sabe quem são e quais são as causas sobre elas, a necessidade delas agora no campo da enfermidade do corpo físico. Nós clamamos também pela Sueli, pelo Israel, pela Neide, pelo Sandro, pela Simone, pela Marli, pela Gilvana, pelo Heleno, pela Letícia, pela Marlene, pelo Valmi, pela Lília, pelo Vitor Henrique. Nós te apresentamos agora. Não há câncer, não há caroço, não há nódulo, não há doença que o Senhor não possa curar, que o Senhor não possa arrancar, que o Senhor não possa restabelecer. Não há limitação para o Senhor, e é como igreja estamos clamando agora. Vai ao encontro dessas pessoas com o teu poder. Haja, Senhor, no físico de cada uma delas. Tu és o médico dos médicos. Tu pode alcançar o coração, tu pode alcançar o pâncreas, tu pode alcançar o fígado, tu pode alcançar os pulmões, tu pode alcançar a corrente sanguínea agora, tu pode alcançar o cérebro, tu pode alcançar os movimentos, as articulações. Tu pode, Senhor, fazer grandes coisas na vida destas pessoas, e é por isso que como igreja nós clamamos agora. Intervenha, Senhor. Intervenha, Senhor. Intervenha, Senhor. Faça um milagre agora. Coloque os médicos certos, com conhecimento específico na vida dessas pessoas. Nós acreditamos que o Senhor usa pessoas, mas também acreditamos muito mais que tu pode fazer como quiser, Senhor. Por isso nós externamos aqui a nossa gratidão por ti, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pelo teu bálsamo, pelo teu refrigério na vida dessas pessoas. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te suplicamos e entregamos tudo no teu altar. Entregamos tudo diante do Senhor, tudo diante da tua presença, tudo diante do teu olhar, tudo diante do teu cuidado. Nós cremos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Obrigado, pastor Rogério. Agora sim nós vamos às crianças, os nossos adolescentes. Por favor, se encaminhem às vossas salas. Há um momento aí onde eles também serão ministrados da palavra do Senhor. E vai ser bênção na vida deles. Amém?
Então é um prazer estar com os irmãos nesse domingo, né? Ontem tivemos, como já foi dito aqui, uma grande festa ali no ginásio da Portuguesa, os nossos irmãos, celebrando ao Senhor pelos 65 anos de história do nosso ministério, e pudemos ali ter um tempo de alegria, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nunca se esqueçamos que você e eu, nós somos parte dessa história, você e eu somos frutos desse sonho de Deus, e você e eu fazemos parte do plano de Deus que continua. E enquanto Ele não voltar para recolher a sua igreja, eu tenho a certeza absoluta que as portas não se fecharão, Deus continuará levantando homens e mulheres na nossa denominação, como sempre o fez, como sempre separou, como sempre capacitou e como sempre enviou. Então, graças a Deus pelos 65 anos, e como a gente sempre fala para os aniversariantes, quando a gente deseja que o novo ciclo seja um ciclo abençoado, um ciclo de bênçãos, o nosso desejo, a nossa petição ao Senhor é que os anos que estão por vir também sejam anos de bênção, anos que o Senhor opere muito através de mim e de você. Amém? Que nós possamos ouvir vários testemunhos através aí dos seus lábios, da sua vida, do seu ministério, você aqui, você em casa, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes disso eu queria dar um anúncio muito importante. Nós estamos já caminhando para o final do ano e nós não podemos encerrar o ano sem fazermos o nosso batismo. Então nós estamos aí programando provavelmente para o primeiro domingo de dezembro o nosso batismo. Então nós sabemos de irmãos e irmãs aí que têm no seu coração o desejo de se batizar. Agora chegou a hora. Então nos procure, nós vamos começar daqui a pouquinho as aulas de ministração de preparação para o batismo. Então nos procure que vai ser bênção em nome de Jesus para a gente fechar o ano com chave de ouro. Amém? Vendo vidas fazendo o seu testemunho público diante do Senhor Jesus. E também aqueles irmãos que têm se achegado a nós, que não foram ainda recebidos na igreja, por favor, procurem um dos pastores ou um dos líderes, dê o seu nome para que na próxima ceia a gente possa fazer também de maneira formal o seu recebimento aqui na igreja. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Lucas 8, 39. Como eu comentei na quinta-feira quando eu encerrei o culto, o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra, e nessa primeira parte do sermão o presbítero Marcos já pregou na quinta-feira, é o mesmo texto base. Então se você quiser ouvir a primeira parte, você volta no YouTube ali e assiste quinta-feira o culto da noite. Mas nós vamos continuar falando um pouco mais ainda sobre o mesmo texto de Lucas 8, que fala tanto da filha de Jairo como da mulher que tinha um fluxo de sangue. Amém? Então a palavra de Deus nos fala assim, Lucas 8, versículo 40, na verdade. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude.
Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já é morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que lhe havia sucedido. Glórias a Deus. Amém. Muito conhecida a história de Jairo e da mulher de fluxo de sangue. O presbítero Marcos pregou sobre o mesmo texto ali de Marcos, né, com base no mesmo texto, a mesma história no Evangelho de Marcos. E eu quero expandir um pouco a nossa reflexão, a nossa meditação nessa manhã, para os irmãos aqui, para você que está em casa, né? Entendendo um pouco a circunstância. O texto é bem conhecido, acho que todos conhecem a história de Jairo, a história da mulher do fluxo de sangue, mas eu quero trazer você a meditar um pouquinho no entorno da onde acontece toda essa história, do entorno aonde acontece esse milagre. Jesus, ele acabava de voltar da outra margem do rio, onde ele também havia ido ali em busca de um jovem gadareno, um jovem que era possuído por demônios e que vivia entre os sepulcros e causava grandes estragos ali naquela região. E Jesus foi em direção ali, já não era mais o povo judeu, mas ele foi ali já como um sinal para os gentios. Ele foi em busca daquele jovem. Imediatamente aqueles demônios o entendem, né, o reconhecem como filho de Deus. Jesus liberta aquele jovem, Jesus expulsa os demônios, traz a libertação sobre a vida daquele jovem. Aquele jovem, quando a população volta e vê aquele jovem já vestido, sentado de uma maneira normal, uma parte dela fica perplexa: puxa vida, o que aconteceu? Um milagre. Mas a palavra de Deus nos fala que em seguida a multidão, o povo daquela região, se levanta contra Jesus e pede para que ele saia. E Jesus atravessa, encontra uma outra multidão do outro lado do rio, que agora de alguma maneira o esperava. E quando eu meditava nisso, foi justamente essa questão do entorno desses milagres que fala justamente sobre as multidões que acompanhavam Jesus. E que dentro do contexto da vida de Jesus, você vai ver que diversas vezes Jesus era acompanhado por uma multidão. E multidão que, como nós vimos aqui nos Gadarenos, pediu para ele sair. Essa mesma multidão depois está ali esperando para que ele chegasse. A mesma multidão que depois lá na frente escolhe Barrabás ao invés de Jesus e pede que crucifique Jesus. Então vocês percebem que essa multidão era volátil. Ela era tão firme como uma gelatina. Ela não tinha consistência no que ela pedia, ela não tinha consistência no que ela entendia. Nós entendemos também que essa multidão era composta por vários grupos de pessoas. Quando você lê o Evangelho, você percebe que existiam sim aqueles discípulos que seguiam o Mestre, que eram maravilhados pelo que Jesus fazia. Você vê que parte da multidão eram de curiosos, porque ouviam falar de Jesus.
Parte da multidão eram dos fariseus, dos escribas, que estavam sempre atrás de Jesus ali, buscando uma oportunidade para criticá-lo, para colocá-lo contra o imperador, para criar alguma situação. E tinha gente que seguia a multidão porque tinha um grupo, eu vou atrás. Mais ou menos como o brasileiro, que onde vê uma fila, ele entra atrás para ver, deve ser bom. Onde tem fila deve ter alguma coisa interessante. E o povo era assim, essa era a multidão que seguia Jesus. E eu quero trazer um pouco para vocês, para a gente nesse dia, conversar que, embora Jesus fosse continuamente cercado com uma multidão, Jesus, ele sempre, na verdade, quis separar homens e mulheres e tirar esses homens e mulheres desta mesma multidão. Porque a multidão que segue Jesus não necessariamente corresponde à vontade de Deus ou corresponde com aquilo que Deus deseja. Porque, como eu disse, a multidão que segue Jesus é uma multidão diversa, com vários pensamentos, com várias visões, com várias palavras, com vários comportamentos. E não necessariamente aqueles que tinham concordância com Jesus, eram discípulos de Jesus, tinham fé em Jesus. Na verdade, muitos ali seguiam Jesus por vista, por aquilo que eles viam. Eles achavam interessante os milagres que Jesus fazia. Eles queriam estar lá quando Jesus levantasse um morto, como foi com a filha de Jairo, uma jovem de 12 anos. Eles queriam estar lá quando viam Jesus multiplicar os pães. Eles queriam por vista ver o que estava acontecendo. Multidão é isso, irmão. Multidão é um grupo, um aglomerado de pessoas que não tem identidade, que é simplesmente chamado de multidão. E Jesus, quando chama a sua igreja, quando chama a mim e a você para o seguir, Ele não quer que eu e você sejamos chamados de multidão. Jesus, Ele quer que eu e você sejamos chamados por um nome, que tenhamos um propósito. E que, ao contrário de que muitos pensam, o lugar que Jesus tem para mim e para você é fora da multidão. Amém? Então nós vemos aqui que essa multidão, ela seguia por vista, eram judeus, eram gregos, eram crentes, eram simpatizantes, enfim, homens, mulheres, jovens, crianças que seguiam a Jesus. E como eu falei, o desejo de Jesus para todas essas pessoas dentro do Evangelho não é fazer com que você se agregue a uma igreja, não é fazer com que você passe a ser chamado entre a multidão daqueles que são cristãos. Ontem nós estávamos no ginásio e talvez tínhamos ali 2.000 e poucas pessoas, tínhamos bastante pessoas e irmãos e irmãs ali. Mas Jesus, quando Ele nos chama, Ele não quer que você faça parte de uma multidão chamada Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia. Jesus, quando chama a mim, chama a você, Ele chama para te dar uma identidade, para te dar um propósito. Por isso que Jesus, quando Ele termina o seu ministério, Ele fala, ide. Por isso que Jesus, quando fala para a mulher de fluxo de sangue, quando ela é curada, segue o teu caminho. Sai da multidão. Vai e faz a minha vontade. Assuma o seu papel. Assuma a sua identidade como cristão nesse mundo. Saia da multidão. Mas você pode estar falando, puxa vida, mas a multidão é mais cômoda. A multidão tem mais calor humano, a multidão eu consigo me esconder no meio dela, mas a multidão ela traz um monte de problemas, porque a multidão, como eu falei, foi aquela que escolheu Barrabás. Ao contrário do que um dito muito conhecido no Brasil fala, que a voz do povo é a voz de Deus, isso não é verdade. Porque por diversas vezes você e eu vimos o povo decidindo errado, o povo agindo errado, o povo indo efeito manada para a direção errada, e Jesus não quer isso. Jesus sim, Ele atraía as multidões, mas o desejo do coração e a missão de Jesus era separar homens e mulheres dessas multidões e enviar.
separa, envia com propósito, envia com chamado, envia com missão. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos na multidão, nós somos multidão. Quando nós saímos da multidão, começa a se construir uma história, começa a se desenvolver um nome específico para mim e para você. E qual é o grande perigo nesse mundo moderno que nós vivemos, nesse mundo onde nós temos tecnologia, onde nós temos acesso a YouTube, a Instagram, a TikTok, a um monte de redes sociais, é que nós façamos parte do evangelho de multidão, de um evangelho de grupo, de um evangelho de rebanho, quando na verdade Jesus não quer que você faça parte do evangelho de rebanho, um evangelho televisivo, um evangelho de grupo. Ele quer que você faça parte de um crente que tem uma história, de um crente que tem um chamado, de um crente que tem uma identidade, de um crente que faça a diferença nesse mundo. Porque a multidão engana, a multidão traz religiosidade, a multidão traz falsa liderança, a multidão pode trazer um viés errado para mim e para a sua vida. E às vezes a gente pode estar no meio de uma multidão, mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo parte do grupo de homens, mesmo fazendo parte do grupo das mulheres, mesmo sendo um oficial, mesmo sendo um pastor, mesmo participando de um grande evento como ontem, nós podemos ser parte de uma multidão e de não termos ainda assumido a nossa identidade como filhos de Deus. E nós vamos ver ao longo dessa mensagem como essa multidão trabalha contra a minha e a sua vida. Como é que fazer parte da multidão simplesmente por fazer é perigoso para mim e para você. Como fazer parte da multidão é ruim, limita, impede que Deus ele cumpra tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e na sua vida. Então, meu irmão, você aqui, você aí de casa, você que assiste esse vídeo, comece a pensar aí na sua mente, sentir no seu coração, se você tem vivido um cristianismo de multidão ou um cristianismo de propósito, de chamado, de obra, de envio. Se você tem sido um simpatizante, talvez, ou se esteja no momento de realmente você ter um compromisso com o Senhor, ser visitado por Ele e cumprir aquilo que Ele tem feito na vida dele. E o pior de tudo isso, do perigo disso que nós vivemos, e Deus falava comigo, é que é um paradoxo nos dias atuais. O que parece ser bom, quando nós no Evangelho, nesse mundo presente, o que parece ser bom é realmente quando nós fazemos parte de um grande grupo, onde tudo é homogêneo, onde tudo vira uma grande massa, onde todo mundo vira uma grande multidão, e que a gente segue um Jesus que nos é anunciado. Os cristãos hoje parece que eles vêm para a igreja, parece que eles desenvolvem, se apegam a líderes que parece com que, olha, eu quero viver um evangelho cômodo, um evangelho onde sim eu possa ter um líder que pode ser um pastor, que ele sim entende o que Jesus quer falar, ele sim tem contato com Jesus, e eu como grupo, eu sigo esse meu líder, eu sigo essa minha liderança, e eu sempre estou aqui como uma ovelhinha, pronta para ouvir o que o meu líder quer falar. É o perigo de sermos parte dessa multidão. E quando eu estudava isso aqui, eu meditava, o perigo maior, e para você ver como a gente acaba construindo alguns vieses na nossa, algumas maneiras de interpretar a situação, é que nós achamos bonito quando nós lemos a palavra do Senhor, essas grandes multidões seguindo Jesus. E de novo, não é que Jesus não tenha interesse nas multidões, tinha, tanto é que Ele multiplicou o pão por 2 vezes, tanto é que Ele cuidava, tanto é que Ele chamava,
Mas a multidão não era o fim de Jesus. A multidão era uma maneira de ele trazer as pessoas até ele, para que ele anunciasse o reino dos céus, para que ele confrontasse aquelas vidas, para que ele gerasse um movimento, gerasse alguma coisa transformadora naqueles corações. E uma vez o que Jesus falava, ele falava: vai, não peques mais, vai, testemunho da onde você vem, vai e conte para a sua família tudo aquilo que eu tenho feito. Aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus e eram tocadas, Jesus as tirava da multidão, meio que dizendo: agora vocês foram resgatados, saiam pelo mundo anunciando o Evangelho. Só que a gente, quando a gente lê a palavra, a gente tende a pensar: puxa, que bonito as multidões. E vira e mexe no meio daquelas multidões, saía alguém especial e tocava Jesus e era curado. No meio dessa multidão, alguém chegava desesperado e se jogava aos pés de Jesus e falava Jesus, e Jesus curava e abençoado. E a gente fica: nossa, que bênção, que bênção. Mas a grande pergunta que tem que ser feita para mim e para você é: por que todos aqueles que estavam na multidão não foram tocados e abençoados por Jesus? Porque todos aqueles que seguiam Jesus na grande multidão não tiveram um encontro extraordinário com Jesus? Porque muitos, e infelizmente a grande maioria da multidão, ficou pelo caminho. É isso que nós precisamos pensar. E é isso que precisamos refletir no nosso coração, se ao risco de estarmos nessa multidão, poucos sejam abençoados e a gente fique pelo caminho. E a gente vê a história desses dois personagens, de Jairo e dessa mulher do fluxo de sangue, que nem é mencionado o seu nome. Maravilhosas as histórias, sem dúvida nenhuma, bênçãos de Deus sobre a vida deles. Mas eu pergunto: por que dessa multidão somente 2 foram abençoados? Porque somente 2 receberam, como Jesus disse, a virtude dele sobre a vida deles. E ainda, se você vai numa análise mais profunda, você percebe que os 2 casos, eles não foram até Jesus logo de cara, de uma maneira espontânea. Sobre a mulher do fluxo de sangue, a gente percebe que a mulher, ela tinha gasto todos os seus recursos tentando encontrar uma solução para a sua vida, e só no momento que tudo pareceu acabar, os recursos acabavam, a medicina acabou, ela corre para Jesus. Jairo era um príncipe da sinagoga. Príncipe da sinagoga eram aqueles que eram os anciões, que eram aqueles que comandavam, aqueles que estavam imersos dentro da religiosidade farisaica, aqueles que estavam envolvidos. É o mesmo que Nicodemos, que vai procurar Jesus à noite escondido, para evitar algum tipo de confrontação daqueles outros religiosos. A filha desse homem também já estava enferma e provavelmente não estava enferma há um bom tempo. E talvez aquele homem, dentro da sua religiosidade, tenha buscado N caminhos para também trazer a cura para sua filha. E no momento que ele viu, não tem mais jeito, ele corre para Jesus. E foi no último segundo, tanto é que quando ele se achega a Jesus, talvez ele tenha deixado a sua filha numa situação terrível, numa cama, talvez sem ar já, quase a vida se extinguindo, e ele decide correr atrás de Jesus. Então, embora a gente olhe, a gente louve a Jesus por esses milagres na vida desta mulher e na vida de Jairo, a gente se analisa profundamente, a gente percebe que algo aconteceu na vida deles e que acontece muito na nossa também, quando a gente está nessa multidão, é que a gente não recorre a Jesus como logo de cara. A gente não corre em direção a Jesus no começo. E de novo, não é problema deles, é nosso problema. Porque a gente tenta resolver muitas vezes, quem está dentro da multidão, tenta resolver as suas necessidades, os seus problemas, com as suas próprias condições, com os seus próprios recursos, com as suas próprias capacidades. Isso
Isso sou eu e sou você. Se você estuda um pouco mais, né, existem duas linhas de pensamentos, aquela que é chamada criacionista, que defende que nós somos criação de Deus, e como criação nós dependemos de um Criador, e existe uma outra linha que se chama evolucionista, que pode até imaginar que sim, foi criado pelo Criador, mas que tem uma responsabilidade individual de evoluir. E dentro desse mundo hoje, a linha do criacionismo, de que dizendo que nós somos criaturas e dependemos de um Criador, que nós somos criaturas, que nós somos incompletos, que nós precisamos do Criador para sobreviver, infelizmente isso tem sido deixado de lado. E ao contrário, o que se lança dentro das universidades, dentro das empresas e até dentro das igrejas, é que nós precisamos evoluir, que nós precisamos desenvolver autonomia, que Deus deu capacidades, deu os dons para que a gente consiga resolver as nossas próprias questões, os nossos próprios problemas, os nossos próprios paradigmas. Não estou dizendo que Deus não capacita, que Deus não dá dom, que Deus não chama, não é nada disso. Mas quando nós começamos a nos achar autossuficientes para resolver as nossas questões, pode incorrer no que aconteceu com Jairo e o que aconteceu com essa mulher. Onde a gente vai passar por um período grande na vida, lutando, combatendo, brigando, para resolver algo que no final a gente vai descobrir, depois de muito apanhar, depois de muito sofrer, depois de muito perder, que a nossa resposta está em Jesus. Então, o que eu quero dizer, a gente tem o Guilherme aqui, que advoga. O que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele não é a segunda instância das nossas vidas. A segunda instância no direito, me corrija aí, Guilherme, se eu falar alguma coisa errada, é quando você vai num juiz de primeira instância e você tenta resolver com ele alguma situação e ele julga a sua causa contrária, de maneira contrária àquilo que você espera, daí você vai para um tribunal de segunda instância, recorrer daquilo que aconteceu, que você não concordou na primeira instância. E às vezes a gente trata, quem está dentro da multidão, trata Jesus assim, como alguém na segunda instância. Vou tentar aqui na primeira instância dar o meu jeitinho. Vou tentar aqui na primeira instância resolver da minha forma, com as minhas condições, com as minhas capacitações, com os meus recursos. E se não der certo, eu vou para a segunda instância, onde vai estar Jesus. E daí eu vou exercer a minha fé. Daí eu vou virar crente. Daí eu vou fazer campanha, daí eu vou orar, daí eu vou pedir oração, daí eu vou consertar a minha vida, daí eu vou mudar. É isso, irmãos, que a multidão faz com quem está no meio dela, que perca o alvo de Jesus. E o que Jesus está falando, o que Jesus está ensinando para nós nesse dia, é que nós precisamos sair dessa multidão e que nós precisamos correr sempre para Jesus, em todas as situações, em todos os momentos, do pequeno ao maior, da causa mais simples à causa mais complexa. Nós temos o privilégio de podermos acessar Jesus em todos os momentos. E é característico isso porque Jesus está no meio da multidão, e aperta daqui, aperta de lá, e aquela mulher toca Jesus e Jesus fala para os seus discípulos ali, olha, alguém me tocou. E a turma fala, Jesus, você está de brincadeira. Você está no meio sendo apertado por todos os lados, como que você fala que alguém te tocou? Mas Jesus dá uma resposta poderosa, ele fala, eu senti que de mim saiu virtude. Irmãos, não fique na multidão como um Zé ninguém, com perdão da palavra, como uma Maria ninguém. Toque no Senhor Jesus. Jesus tem virtude para alcançar a sua vida.
Jesus tem virtude para fazer a diferença na sua vida, meu irmão que está aqui, você que nos acompanha pela internet, você que assiste esse vídeo em algum momento da história. Jesus é aquele que quer tirar você fora da multidão. Jesus é aquele que quer te resgatar do geral, da arquibancada, do geralzão, e quer colocar você com um propósito, um chamado, uma missão. Jesus é aquele que quer visitar a sua causa. Ele não quer que você fique lutando por conta, não quer que você fique seguindo Ele anos e anos, tendo você próprio as suas próprias lutas, as suas próprias questões, você tentando resolver a sua vida de uma maneira individual, tentando evoluir. Irmãos, cristão ele não evolui, cristão ele é transformado. Você não vai encontrar na palavra de Deus falando, olha, você aceitou Jesus, agora você vai evoluir para uma pessoa melhor. Não, a palavra de Deus nos fala que aquele que aceita Jesus é feito uma nova criatura, é transformação, não é emenda, não é reparo. Dentro de um dos livros do discipulado, né, o discipulado fala que ele ensina que a conversão ele não é um processo de remendo, não é uma funilaria que Deus faz na sua vida, onde Ele pega aquelas suas qualidades que você já tem como ser humano e passa uma maquiagem no sentido, olha, ela já ama um pouco, então eu vou maquiar e vou tornar um pouquinho melhor o amor desse coração. Ou você que é uma pessoa reta, Jesus fala, olha, você já tem a base necessária, então eu só vou pegar a sua retidão e vou dar um lustro aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Não é nada disso não. O Evangelho é aquilo que pega tudo o que nós temos, tudo aquilo que nós somos e joga fora. E nos dá uma nova vida, nos dá uma nova natureza, nos dá uma nova história, nos dá um novo propósito. O que Deus quer fazer conosco, irmãos, é tirar a gente dessa multidão. É começar uma obra poderosa nas nossas vidas. É fazer algo na sua vida impressionante. Impressionante. Além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, além daquilo que você possa ter sonhado. E é isso que tem que nos dar esperança, irmãos. Se você continuar com a multidão, talvez você vai ficar continuando a sua vida, chorando com os outros, se lamuriando com as histórias daqueles que também continuam na multidão, sem ter a sua vida resolvida, sem ter a sua vida salva, sem ter a sua vida transformada, e você vai no fluxo ali, ó, por anos e anos. Mas Jesus, Ele quer trazer você, meu irmão, minha irmã, para uma nova vida, para algo diferenciado. Não sei se você já parou, mas Deus te chamou para ser filho de Deus, filho dele, filha dele. Não troque isso com mais nada, meu irmão. Deus te chamou, Deus te resgatou da onde você vivia. Deus quer te mudar daquilo que você pensa. Deus quer te tirar do seu coração aquilo que é pesado. Deus quer te dar nova vida, Deus quer de maneira imediata entrar na sua vida. Não postergue aquilo que Deus está ansioso por fazer na sua vida. Não tente encontrar atalhos, não tente através da religiosidade, não tente através dos bons princípios humanos, não tente através das suas condições, mas corra para Jesus. Saia dessa multidão, faça parte daqueles que Jesus enviou. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então a multidão, meus queridos, ele é o ponto de partida, mas nunca o ponto de permanência do cristão. Se você lembra, Jesus, depois de discipular, Jesus investe grande parte do seu tempo nessa terra para discipular homens e mulheres, para ensiná-los sobre o reino que se inaugurava. A gente precisa lembrar que ali foi um momento de transição muito grande para aqueles judeus. Eles esperavam o Messias, mas eles tinham quase nenhum entendimento do que seria o reino do Messias.
Eles tinham quase nenhum entendimento do que o Messias traria para eles. Ou melhor, se algum entendimento tinham, era um entendimento errado. E quando Jesus vem, Jesus coloca ali 3 anos praticamente do seu ministério, ensinando para eles o que haveria de ser o reino de Deus. E a partir do momento que aqueles homens vão sendo separados da multidão, que Deus vai escolhendo a eles, que Deus vai colocando nome, né? Aquelas mulheres são mulheres que não se chamam a mulher do fluxo de sangue, mas é Maria, é Madalena, passam a ter nomes. Jesus vai separando e vai dando nome, vai dando identidade para aqueles crentes. E sabe o que Jesus começa a fazer quando ele se aproxima ali do final do seu ministério? Primeiro ele pega aqueles homens e manda de 2 em 2, para que fossem nas aldeias pregar o evangelho. E é interessante que aqueles homens, eles voltam para Jesus com um sorriso desse tamanho, que eles falam: Senhor, não é verdade que quando nós começamos a proclamar o seu evangelho, coisas extraordinárias começaram a acontecer? Não é que quando a gente encontrava os enfermos e nós orávamos pelos aqueles enfermos, eles eram curados? Não é que quando os demônios se levantavam e nós repreendíamos, eles saíam? E a palavra de Deus nos mostra uma expressão tão linda que fala que o coração de Jesus salta de prazer. O coração de Jesus salta de prazer quando ele vê o resultado daqueles homens e mulheres com identidade que Jesus enviou. Meu irmão, Jesus quer enviar você. Minha irmã, Jesus quer enviar você. E Jesus quer no seu coração saltar de prazer quando você voltar das missões que Ele te dá e contar: Jesus, não é verdade que o Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe libertação, o Senhor salvou, o Senhor mudou a sorte de homens e mulheres que estavam perdidos, condenados, abandonados, sem rumo, e o Senhor, através da minha vida, alcançou essas vidas, esses corações. Jesus quer o coração dele vibrar quando você volte para Ele. Ele envia de 2 em 2 e depois ali no final, já nos seus últimos momentos aqui nessa terra, Ele fala o que? Ele reforça o ide. Meu irmão, lugar de homens e mulheres regenerados, salvos, convertidos, que andam com o Senhor Jesus ali, tete a tete, pertinho, não é na multidão, é no mundo. É na sua família. E entenda o mundo como o ambiente onde você está, aonde precisa-se de Jesus. Seu mundo pode ser a sua família. O seu mundo pode ser aonde você trabalha, o seu mundo pode ser a sua vizinhança, o seu mundo pode ser o seu casamento, os seus filhos. O seu mundo é aonde Jesus vai te enviar para fazer a missão que Ele te chamou. E aonde é o seu mundo? Aonde é que Jesus tem te enviado, meu irmão, minha irmã? O grande chamado de nós nesse domingo é para que saiamos da multidão geral, em 2 sentidos. O primeiro deles é na nossa fé em relação àquilo que nós precisamos, aquilo que aflige o seu coração, seja algo de natureza física, de natureza emocional, de natureza espiritual, alguma algema, algum grilhão que prende ainda a sua vida e que você, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando sendo cristão, você ainda está dentro da multidão, talvez arrastando seus grilhões, arrastando aquilo que te prende. E o primeiro chamado de Deus, de Jesus, é que você largue tudo isso e que você se aproxime de Jesus nesse dia e que a virtude dele vai curar o seu coração, a sua mente, o seu corpo. A virtude dele vai transformar a sua situação. A virtude de Jesus ainda é presente em nossos dias e vai fazer a diferença na sua vida. Quem aí precisa da virtude de Deus, de Jesus em sua vida?
Irmãos, é isso que faz a diferença. Saia da multidão, largue os grilhões, largue o pecado, largue aquilo que te ofende, largue aquilo que traz peso no seu coração, largue aquilo que traz ódio na sua vida, sobre a vida de alguém, aquilo que o diabo tem usado para te amarrar. O diabo, ele não se importa que você esteja perto de Jesus na multidão. Assim como ele não se importava, ao contrário, ele colocava os fariseus, os escribas, ele colocava aqueles que perseguiam Jesus justamente no meio da multidão. E o diabo não tem problema nenhum que você continue no meio da multidão, desde que você continue sofrendo, desde que você continue carregando os seus grilhões, desde que você continue chorando todas as noites no seu travesseiro, como se sua vida não tivesse mudado em nada. Ele não se importa. Mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Jesus, assim como Ele queria que toda aquela multidão fosse transformada, Jesus quer que todos nós sejamos transformados. Que todos nós ganhemos uma identidade, uma experiência com Ele. Pare de lutar. O primeiro chamado de Jesus é: pare de lutar você, pare de tentar você conquistar, se renda aos pés de Jesus, toque nele nesse dia e receba a virtude que Ele tem para a sua vida. E a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser modificada, algo extraordinário vai acontecer. Você não vai ouvir falar de Jesus, como Jó falava antes, eu te ouvia falar. Ou vai conhecer Jesus de olhar pelo que Jesus faz na vida de outros, ou do testemunho de que outros contam. Não, você vai ter a sua experiência individual com Ele. É Ele com você. Você com Ele, assim como foi na vida de Jairo, assim como foi na vida dessa mulher e de todos os outros milagres que você encontra na palavra de Deus e de todos os outros milagres que Deus opera até os nossos dias. É uma experiência individual, Ele com você, Ele com a pessoa. O primeiro chamado é esse. E o segundo chamado de Deus para as nossas vidas é que você tenha um propósito, que você saia dessa multidão. Que você entenda qual é o seu chamado, que você entenda qual é aquilo que o Senhor te colocou, que o Senhor te escolheu, que você entenda onde está o lugar que o Senhor quer te enviar. O pastor Evandro ontem, enquanto pregava, ele falou sobre isso, sobre a questão de nós estarmos atentos para onde o Senhor quer nos enviar e obedecermos aonde Ele quer que nós estejamos e o que Ele quer que nós façamos. E que você hoje entenda também que a partir do momento que você tiver esse toque, que você receber essa virtude do Senhor, você passa a ser um enviado, uma enviada, com uma missão, com um propósito, e aonde Deus te colocar ali, coisas extraordinárias irão acontecer. É tempo de mudança, meus irmãos. Não dá mais para continuar vivendo um evangelho moderno ou pós-moderno, o evangelho das multidões, um evangelho do descompromisso, do evangelho do relativismo, do evangelho da meia-verdade, que não existe, um evangelho solto e frouxo. Mas nesse tempo onde a vinda do Senhor se aproxima, onde os sinais dos tempos estão aí às nossas portas, é tempo de a gente despertar, é tempo de a gente mudar de atitude, é tempo de a gente mudar de entendimento, é tempo de a gente mudar de rumo, é tempo de nós voltarmos para Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, temos aqui 57 pessoas conectadas conosco, e seguramente são mais de 57, porque são famílias aqui que estão conosco. É tempo de mudança, é tempo de posicionamento. A partir de hoje, saia da multidão. A partir de hoje, acesse Jesus logo de cara, não gaste os seus recursos.
a partir de hoje, tenha uma mentalidade diferente. Receba aquilo que você precisa de Jesus e saia pelo mundo dizendo aquilo que Ele fez por você. Te convido a ficar de pé, você na sua casa também. Chame os músicos aí também para dar um toque no pessoal do louvor, para estarem aqui para a gente também louvar ao Senhor ainda no término desse culto. Mas antes disso, eu quero fazer 2 orações. Nesses 2 propósitos que eu trouxe aqui. O primeiro deles, nessa decisão pessoal de fazer, de sair da multidão e tocar em Cristo e receber a virtude dele. De seguir, de correr para os pés de Jesus, entregando realmente a sua vida, as suas questões, as suas necessidades para Ele. Essa vai ser a primeira oração. E depois uma segunda oração para aquele que não sabe o caminho, não sabe para onde vai, não sabe qual é o chamado, não sabe qual é o propósito da sua vida, mas que quer dizer: Senhor, eu quero ouvir e atender ao ID do Senhor. Essa será a nossa segunda oração. E que você possa tomar uma atitude verdadeira nesse dia, para a honra e glória do Senhor. Você está disposto aí, irmão? Você entendeu o que a palavra quer falar com você? Você foi aí confrontado? Porque eu fui. Quando a gente prepara aqui, o primeiro a ser confrontado é quem prepara a mensagem. Mas o Espírito Santo está cutucando você e está mexendo aí em alguma coisa dentro do seu coração, da sua mente, mostrando alguma coisa aqui. Opa, estou nessa multidão aqui carregando um negócio que não é meu não, que eu tenho que largar. Ele trouxe, está mexendo aí no seu coração, então apresente diante do Senhor nessa primeira oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi proclamada. A Tua palavra nessa manhã foi trazida aos nossos corações. Pai, com um chamado, com um convite, com 2 convites na verdade. O primeiro deles, Senhor, é que para que a gente saia de andar no meio de uma multidão genérica, de uma multidão talvez religiosa, ou Senhor, de uma multidão relativista, de uma multidão onde a gente busque desculpas, ou coloque desculpas para nós mesmos, que nós falamos, estamos acompanhando Jesus, e nós estamos aqui no meio da multidão que acompanha Jesus, mas a gente não vive o que Jesus quer e não sofre o toque de Jesus, não recebe a virtude de Jesus nas nossas vidas. Senhor, que nessa manhã vidas sejam renovadas. Pai, que virtude saia do Senhor mais uma vez e alcance os corações, curando feridas. Pai, curando emocional, curando o físico, cuidando, Senhor, do psicológico das vidas. Pai, dando livramento de mentiras que o diabo tem colocado nos corações. Pai, rebaixando as vidas, gerando ódio, gerando, Senhor, aquilo que não é fruto do Espírito nos corações de homens e mulheres. Tem semeado o diabo, Senhor, dissensão, discórdia, ódio, desconfiança. Em nome de Jesus, eu te peço, Jesus, que a Tua virtude cure os corações, que a Tua virtude cure as almas, que a Tua virtude cure, Senhor, no profundo daquelas áreas, Senhor, que só o Senhor sabe. Pai, talvez algumas vidas aqui tenham gastos anos e anos tentando buscar a saída, tentando buscar a solução, gastando todos os seus recursos financeiros, os seus recursos emocionais, talvez anos, meses que não conseguem dormir, que tem na sua mente a tribulação, que sentem nos seus ombros um peso. Senhor, que a Tua virtude venha e traga cura, traga libertação, traga vida. Oh Senhor, que traga alegria em o coração desse meu irmão, dessa minha irmã,
que talvez nunca tenha sentido de uma maneira verdadeira a virtude do Senhor. Espírito do Senhor, toca nessas vidas, quebranta esses corações. Ó Senhor, aquece essas vidas, que elas possam sentir a alegria daquele e daquela que recebe o toque do Senhor em suas vidas. Que a religiosidade caia, oh Senhor, que as mentiras desse mundo caiam, oh Senhor, e que a partir de mim nós possamos, oh Senhor, viver uma experiência maravilhosa com o Senhor. Oh Mestre, nosso Salvador, aquele que veio para resgatar a minha vida, aquele que veio para me chamar pelo nome, aquele que veio para me dar uma identidade. Eu não quero ser conhecido como uma multidão, mas eu quero ser conhecido pelo Senhor, pelo meu nome, pelo nome que o Senhor veio, pela história de vida que o Senhor vai construir na minha vida, na minha casa, na minha família, sobre os meus filhos. Senhor, muda, Senhor, muda os nossos corações, o nosso entendimento. Oh Senhor, e nós clamamos também nessa segunda oração a respeito, Senhor, do propósito que nós temos, que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Pai, de maneira repetida, o Senhor nesses últimos dias tem falado sobre propósito na vida dos cristãos. E eu sei que isso não é à toa, Senhor. Os tempos se aproximam, o inimigo, o diabo, tem se levantado de uma maneira terrível para destruir, para trazer morte, para fazer com que almas se percam. E o Senhor tem chamado a sua igreja para que nós nos atentemos ao propósito que o Senhor tem colocado em nossas vidas, de irmos, fazermos discípulos, anunciarmos o teu reino, ou invadirmos o espaço do reino das trevas, proclamarmos a tua salvação, fazermos diferença, alcançarmos vidas. Oh Senhor, porque em nós está a vitória, porque o teu sangue comprou ali na cruz do Calvário homens e mulheres. O teu sangue resgata homens e mulheres e tem poder para quebrar todas as obras das trevas. Senhor, coloque esse propósito vivo em nossos corações, aonde quer que o Senhor quiser nos enviar, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, em todos os confins da terra, aonde é que o Senhor tem o propósito e chamado, no nosso ministério, no nosso serviço. Pai, se eu sou aquele que sirvo na tua casa, que o meu propósito esteja acima de todas as coisas, e eu tenha prazer em servir ao Senhor, que eu não coloque obstáculos em servir ao Senhor. Se é na ministração do louvor, Pai, que o meu ministério seja ali de consagração, de preparo ou de entrega para louvar ao Senhor e alcançar as vidas através do ministério. Se é evangelização, ou se é o ensino das crianças, se é, Senhor, no discipular as vidas, se é, Senhor, como homem, se é como mulher, se é como obreiro, pastor, presbítero, Pai, todos nós no nosso chamado, façamos o melhor, com o melhor empenho, com a maior alegria. Oh Senhor, na virtude que nós recebemos do Senhor, que a virtude que nos chama é a mesma virtude que nos capacita, é a mesma virtude que nos envia, é a mesma virtude que faz a diferença onde colocarmos os nossos pés. Oh Senhor, acende os nossos corações, oh, acende as nossas vidas, Senhor. Pai, quebrando o verdadeiro avivamento, é aquele, Senhor, que move homens e mulheres em direção ao Senhor, é aquilo que move homens e mulheres para o ID do Senhor, anunciar o Evangelho. O verdadeiro avivamento é aquilo que nos incomoda a sairmos das quatro paredes. O verdadeiro avivamento é aquele que dói nosso coração quando nós vemos alguém sofrendo, alguém morrendo, alguém ficando pelo caminho nessa multidão, porque não teve um encontro especial e único com o Senhor. Pai, gera esse novo avivamento. Pai, nesses anos que se seguirão na tua igreja, no nosso ministério, Senhor,
começa um avivamento poderoso em nossas vidas, inicia um avivamento poderoso nos nossos corações. Pai, nós somos pequenos, mas a Tua igreja sempre foi extraordinária, através de pequenas pessoas. O Senhor chamou pescadores, o Senhor chamou aqueles que eram ladrões, o Senhor chamou aqueles que eram salteadores, aqueles que eram coletores de impostos. O Senhor chamou aqueles que diante da sociedade nada podiam, e através da virtude do Espírito Santo levantou esses homens, essas mulheres, e através dessas vidas tem trazido o evangelho de salvação até os dias de hoje. E que o Senhor nos levante também para proclamar, para fazer a Tua vontade, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Cante. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Diga, me rendo. Aos pés de Jesus. E eu desafio meu irmão, minha irmã, que você comece uma nova caminhada, uma nova jornada a partir de hoje. Saia da multidão, saia do fluxo, tome o seu papel, tome o seu chamado e faça a diferença onde quer que você esteja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos assiste, você que nos acompanha, o convite sempre é para que você esteja conosco presencialmente. Estamos pertinho do metrô Conceição, temos estacionamento. Venha estar conosco, vai ser um privilégio. Você que está começando a nos acompanhar e quer vir conosco, quer que nós oremos por você, também no link aí da descrição tem um link para você poder entrar em contato conosco. E sempre será um prazer, aleluias, caminhar ao seu lado. Amém? A agenda da igreja continua. Quarta-feira as mulheres tá aqui, ó. Quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção.
Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Venha e esteja conosco. Você, obreiro, obreira, oficial, por favor, priorize na sua agenda e esteja conosco nos cultos. É importante que você esteja conosco. Sexta-feira, 9 da manhã, oração com as nossas irmãs no fundo da igreja. Domingo, 10 da manhã, nosso culto da família. Temos um evento especial também, 4 de novembro, a partir das 18 horas, o Buscando a Excelência na Adoração. Então, vai ser uma bênção. O pastor Ronaldo Bezerra e sua banda estarão conosco aqui, né? Vai ser uma bênção. Ele esteve aqui, eu estava lembrando, né, Rogério, acho que deve fazer uns 20 anos que ele esteve num trabalho dos jovens da Regional Sul aqui conosco, e agora ele volta, pastor Ronaldo Bezerra. Então, dia 4 de novembro aqui, a partir das 18 horas, chegue cedo, porque seguramente vai estar cheio, então para você garantir o seu lugar, amém? E que você, meu irmão e minha irmã, continue intercedendo pelos seus próximos, pela igreja, por nossos pastores, pelo nosso ministério, e o Senhor vai continuar firme em nossas vidas. Então, não se esqueça, você que quer se batizar também, dê o nome aí, vai ser bênção em nossas vidas, amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vocês o seu rosto, que a luz do Senhor esteja brilhando na sua vida, e que todos possam ver a glória do Senhor manifestada na sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua entrada, os seus caminhos, o seu negócio, onde você estiver, ali seja bênção. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Dê um abraço em quem está próximo a você aí. Deus te abençoe em nome de Jesus.